Nós vamos ao nosso segundo ponto, né? Os dons de curar. E eu gostaria só de frisar aos irmãos a respeito do perigo que existe da gente usar o dom na carne, né? Todos os dons. Porque o dom que é usado na carne, ele é desmascarado mais cedo ou mais tarde. Em relação ao os dons de curar, eles são desmascarados mais cedo. Porque como nós estamos tratando de enfermidades, né, doenças, de pessoas com deficiências. Então, se você diz que a pessoa está curada e a pessoa não foi curada, a doença só vai prolongar e vai trazer prejuízos a essa pessoa. É por isso que nós vemos muito pouco esse dom usado na carne na igreja. Quase ninguém quer ter o dom de curar, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu, particularmente, conheci o pastor Matel. Quer dizer, eu conheço muitos irmãos, né, muitas igrejas, mas eu só me lembro do pastor Matel com esse dom, o dom de curar. Por quê? Porque ele é de uma responsabilidade muito grande, porque a gente está lidando com a vida das pessoas. Então, eu abri a minha boca na carne, dizendo: você está curado, você pode ser responsável pela morte de alguém. Por isso que a gente deve ter muito cuidado. Não permitir que a carne use-nos para que nós façamos dos dons mercadoria, né? Proveito próprio. Aliás, em tudo que nós formos fazer na casa do Senhor, nós não podemos fazer na carne. Seja pregar, seja cantar, seja orar, seja exercer os dons, nós precisamos estar no Espírito, né? E aí nós vamos aqui ao nosso primeiro subponto. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Guarde essa expressão, caráter sobrenatural. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Guarde essa expressão, Deus concede os dons. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Guarde essa expressão, a concessão desses dons à igreja. Então, nós vamos explicar aqui essas três expressões para os irmãos. Em 1 Coríntios 12 e 9, que foi a nossa leitura devocional, a palavra vai dizer, vou ler o 4 e o 9. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, quem opera os dons em nossa vida é o Espírito Santo. Ele é o operante. Nós somos apenas os instrumentos. Então, não sou eu que curo. Não sou eu que opero a cura, mas o Espírito Santo de Deus. Por isso, ele é de caráter sobrenatural. Porque é algo que vem do alto, que vem do céu. Não é algo que vem do humano, do natural. Por isso que é sobrenatural. E aí nós vamos ler, para explicar esse ponto, lá em Atos,
capítulo 8, e os versos 18 ao 21. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Nesse texto, nós observamos por que, ou uma das razões pelas quais Deus concede os dons. Coração reto, né, diante de Deus. Existem outras razões, né? Mas eu gostaria de destacar essa do coração reto, porque está aqui em Atos. Como a revista está dizendo que ele concede, segundo o conselho da sua vontade, da sabedoria e no momento certo, né? E aí nós temos que entender que o nosso coração, como campo, como morada do Espírito Santo, ele deve ser um coração reto, para que o Espírito Santo de Deus opere através de nós. Mas há outra coisa interessante aqui que nós vemos, é que a concessão foi dada, não foi para o engrandecimento da igreja, ou não foi para o engrandecimento da pessoa que tem o dom, mas foi por causa da necessidade da igreja de anunciar o evangelho com poder. Por isso Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Porque, irmãos, nessa época, o mundo estava cheio de discursos. Havia os fariseus, havia os escribas, e havia outras religiões também. Então, se aparecesse só mais um evangelho de palavras, não ia ter o convencimento. Por isso que a palavra diz que o evangelho é de palavras e de poder. E o poder era representado ou era visto através dos milagres e das maravilhas. E foi o que aconteceu aqui nesse texto que eu li, né, a partir do verso 9, se você ler, você vai ver que Filipe saiu por causa da perseguição. Ele saiu de Jerusalém e foi para Samaria. Olha onde Filipe foi parar: Samaria. Povo que era inimigo do judeu. Tanto o judeu tinha raiva dos samaritanos, como os samaritanos tinham raiva dos judeus. Então, para os samaritanos ouvir o evangelho e crer no evangelho, foi necessário Filipe fazer milagres. Foi necessário Filipe curar. E no verso 13, a palavra vai dizer: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as maravilhas, grandes maravilhas que se faziam, ele ficou atônito. Então você veja que Filipe não só pregava o evangelho, mas ele fazia maravilhas, para que os samaritanos crescem e ouvissem. E eles creram, e muitos foram salvos. E aí foi necessário Pedro vir para orar por eles, para que eles também recebessem o Espírito Santo. E aí Simão, vendo tudo isso, né, que foi o texto que nós lemos, oferece dinheiro aos apóstolos para também impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. E aí Pedro vai dizer algo importante. Ele diz: olha, não é com dinheiro que se recebe o dom de curar, o dom das maravilhas, o Espírito Santo. E por causa disso, o seu dinheiro fica para você, para o seu próprio mal, e você não tem negócio, não tem parte nesse negócio, né?
Porque você não tem um coração reto diante de Deus. E aí, quando o presbítero Marcílio fez as perguntas que estão inseridas aqui na nossa introdução, o porquê da escassez dos dons de curar. Por que a gente não vê tanto? E aqui ele coloca duas perguntas, né? Será que é porque não tem conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso? Né? São duas questões importantes. Acredito que os dois são causas também. Mas aí tem uma terceira. Está faltando coração reto. Está faltando retidão no nosso meio. A gente está se corrompendo. E onde há corrupção, não há ação do Espírito Santo. Então, está faltando conhecimento? Está. Está tendo mau uso? Está. Mas também está faltando corações retos diante de Deus, que busquem, que clamem, que peçam pelo dom. Nós não estamos buscando. Nós estamos deixando a responsabilidade para os outros. Mas nós mesmos não estamos buscando. Não estamos permitindo que o Espírito Santo habite em nós, nos use. A gente está alimentando mais a carne do que o nosso espírito. Segundo ponto, a redenção e as curas. E aí, esse segundo ponto, ele vai responder a uma questão muito importante que a gente escuta muito, inclusive agora nessa pandemia a gente ouviu muito isso. Por que o bispo Macedo, o Valdomiro, como é o nome daquele outro? R.R. Soares, não cura o povo, não expulsa o vírus, né? Vocês ouviram isso, que eu ouvi, e estava em todo lugar. E aí, por que eles adoeceram também, se eles não curam? Por que eles não curam a si mesmos? E aí, nesse segundo ponto, a gente vai observar que nosso corpo ainda não foi redimido, né? Nós ainda não recebemos a redenção total do nosso corpo. E como corpo humano, como corpo corruptível, nós estamos sujeitos às doenças. E a questão de curar não está na pessoa que tem o dom, mas na ação do Espírito Santo. Então, R.R. Soares e outros mais que curam, eles são instrumentos do Espírito Santo e o Espírito Santo opera quando quer. Porque se não fosse assim, irmãos, já faz comércio. Sendo assim, imagine se eu fosse dona do meu dom e curasse na hora que eu quisesse. Eu estava milionária, não tinha mais doente no mundo e eu estava podre de rica. Então a gente tem que entender que se eu tenho o dom de curar e tenho uma enfermidade e não sou curado da minha enfermidade, a culpa não é minha, não. Paulo tinha um espinho na carne, ele disse, olha, eu orei 3 vezes. E aí Deus disse, olha, meu filho, a minha graça lhe basta. Pare de orar, acabe com a conversa e agora fique na graça. E é isso, pronto. Então, esse segundo ponto vai esclarecer isso. Que Paulo disse que, quando ele estava falando sobre os males que afligem a criação, como resultado do pecado da humanidade, ele escreveu que não só ela, a criação, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós estamos esperando o nosso corpo ser transformado. Assim como a criação também espera, assim como a criação também geme, aguardando o dia da redenção. Porque Deus, ele vai restaurar tanto a criação como seus filhos, né? Nós teremos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, a necessidade desses dons. E aí,
nós falamos já sobre isso, né? Que os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Isso é uma coisa assim que, inclusive, ficou escancarado. O povo tem tanta confiança na medicina que quando apareceu o coronavírus, todo mundo ficou com medo. Porque a medicina não tem a solução para o vírus. Aí todo mundo entrou em pavor, inclusive os crentes. Porque se não tem cura na medicina, para quem nós vamos apelar? Quer dizer, ficou todo mundo aterrorizado. Aí esqueceram que quem manda aqui nesse negócio é Deus. E Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de acabar, Ele tem o poder de destruir. E nós somos apenas os filhos dEle. Então a gente precisa, irmãos, descansar. Porque até a inteligência e a sabedoria para descobrir cura, quem dá é Deus, a medicina. Deus é tão maravilhoso que concede isso aos homens, para que eles tenham a capacidade de estudar e descobrir a cura para vários tipos de enfermidades. Mas existem enfermidades que até hoje a medicina não conseguiu descobrir. Por exemplo, o câncer. E ela ficou, eu acredito, só para lembrar ao homem de que ele não é autossuficiente. De que Deus ainda está no controle. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Para Deus não existe impossível. Para Ele todas as coisas são possíveis. Então que nós possamos buscar a Deus, buscar o dom de curar, né, para que o evangelho que nós pregamos possa também ser manifesto através do poder, né, e que vidas possam ser alcançadas por esse poder. Amém.